Deus, obrigado pela minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor faz por mim. Eu não tô me sentindo bem. Tem sido uma loucura hoje. Eles passam voando. Não tô entendendo nada. Tem sido uma luta com o meu subconsciente nos últimos dias. Eu não sei mais o que fazer no tempo livre. É um alvo para as tentações agirem na minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor faz por mim, por todos. Obrigado por tudo é como é. Obrigado porque nada é diferente. Porque o Senhor não é um Deus mau, mas porque o Senhor tem um espírito de justiça desde a eternidade que se exerce sobre tudo que o Senhor faz. É sobre todos nós, sobre as nossas ações através do Espírito Santo. Meu Deus, obrigado pela provisão que o Senhor tem nos dado de ontem até hoje e de todos os dias da nossa vida. Consagre-se a Deus. O texto-chave para o que vamos aprender hoje é primeiro livro de Pedro, do capítulo 1, no versículo 15. Depois de você conhecer a sua nova posição como filho de Deus, resolver seu passado e aprender a tratar com o pecado, precisa se consagrar a Deus para ser edificado e crescer espiritualmente. Você não deve esperar muito tempo para fazer isso, pois o crescimento começa com a consagração. Muitas pessoas deixam de consagrar-se a Deus porque acham que a sua conversão é um favor que estão prestando ao cristianismo, mas esquecem que é um favor presente que estão recebendo de Deus. Mesmo um rei, quando se converte, precisa depositar sua coroa aos pés do Senhor. Você deve entender que, de uma vez por todas, você foi favorecido pelo Senhor ao ser salvo e amado por Ele. A consagração a Deus possui 4 pontos principais: a base, a motivação, o significado e o alvo. Número 1. A base da consagração é a compra. Precisamos ter base para tudo o que fazemos. Por exemplo, quando mudamos para uma casa, a base para fazermos isso é sua compra ou aluguel. Alugar ou comprar uma casa é o suporte legal que nos permite morar lá. Quando um credor move uma ação contra alguém para obter o pagamento de um débito, ele o faz porque esta ação está amparada pela lei. O débito é a base para se exigir o pagamento. Deus é um Deus de legalidade e justiça, e jamais faz ou exige coisa alguma sem justa causa. Portanto, quando Deus requer que você se consagre a Ele, não pode ser sem fundamento. Ele possui uma base muito sólida para isso: a compra da sua vida. Ele comprou você, assim pode requerer a sua consagração, porque vocês foram comprados por um alto preço. Agora então glorifiquem a Deus com seus corpos, como lá no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 6, do versículo 20. A sua consagração está baseada no fato de que você pertence a Deus. Se vamos a uma livraria e queremos um livro, não podemos simplesmente pegá-lo. Não temos base para isso porque ele não nos pertence. Mas se pagamos o preço, podemos exigir que o livro nos seja entregue, porque agora nos pertence. A base da consagração é exatamente a mesma. Como Deus pode requerer que você se consagre a Ele? A razão é: Ele comprou você. O preço que Deus pagou por você foi altíssimo. Você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz, como lá no primeiro livro de Pedro, do capítulo 1, no versículo 19, como lá no primeiro livro de Coríntios, do capítulo 6, no versículo 20. Por essa razão, você pode dizer que é alguém realmente importante para Deus. Se o valor de algo é determinado pelo preço pago por ele, então podemos dizer que você possui um valor enorme, pois foi comprado pelo que há de mais caro e precioso, o sangue de Jesus. E Ele te quer. Você é propriedade de Deus. Portanto, quer sinta ou não, precisa consagrar-se a Ele. Consagrar-se é reconhecer que você agora possui um dono, não pode usar seu corpo como bem entender, pois você pertence a Deus. Você não pode fazer o que quiser de sua vida, pois ela agora pertence a Deus. Ele é dono do seu coração. Em cada situação ou escolha que precisa fazer, deve orar dizendo: Senhor, sou um escravo comprado por ti, tu tens o direito de propriedade sobre mim.
Peço a ti por isso, não me atrevo a decidir por mim mesmo, mas peço que decidas por mim. Essa é a consagração sobre a base correta. Número 2. O motivo da consagração é o amor de Deus. A base da consagração é a legalidade, mas a motivação é o amor. Para ser salvo, você precisou crer. Mas para crescer em Deus, precisa ser conquistado por Ele. Precisa amá-lo. Há uma história do tempo em que 2 garotos faziam seus próprios brinquedos. E que conta que um garoto simples criou um carrinho de latas. Aquele brinquedo foi motivo de muita alegria. O garoto passeava com ele e tinha muito orgulho do que havia feito. Ele era a sua obra-prima e lhe pertencia. Mas certo dia o carrinho foi roubado. Que tristeza! Ele era insubstituível, porém, andando pela vizinhança, dias depois, o menino viu o seu carrinho, estava quase irreconhecível. Um garoto perverso o havia roubado e não cuidara do carrinho, deixando-o desfigurado e quebrado. Ele tentou reaver seu brinquedo de volta, mas o garoto não quis devolvê-lo e cobrou por ele um preço caro. O menino esforçou-se muito até conseguir comprar o carrinho de volta. Depois de comprado, restaurou-o, deixando-o ainda melhor do que antes. E sempre que pegava o brinquedo dizia: "Você me pertence", 2 vezes. Primeiro porque eu criei você e depois porque eu o comprei. Você percebe que essa é a sua história? Você é duplamente de Deus, primeiro porque Ele o criou, depois porque o comprou de volta das mãos do diabo, que o havia roubado. Esse ato simplesmente mostra que o amor de Deus por nós não tem limites. Deus não quer que você se consagre a Ele por obrigação, mas por amor. Ele quer conquistar o seu coração para que você deseje ser prisioneiro do seu amor. No segundo livro de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14 e 15, lemos que o amor de Cristo nos constrange, ou seja, nos atrai como uma correnteza. E Ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em outras palavras, o amor de Deus é uma forte correnteza que impulsiona você a se consagrar a Ele. Como já foi dito, a consagração é baseada na compra, mas é motivada pelo amor. É como no casamento, o marido não se sente feliz quando sua esposa se entrega a ele apenas por obrigação, mas fica extasiado quando ela faz por amor. Jesus é o nosso noivo e, como tal, possui direitos sobre nós, porém nos entregamos a ele por amor. Número 3. O significado da consagração é apresentar-se como sacrifício a Deus. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, nos dá a definição que precisa da consagração. Quando Paulo diz: "Peço a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus." Esse versículo nos mostra que o significado da consagração é oferecer-se como um sacrifício. Mas o que isso significa? Vamos ver os 3 principais significados. Letra A. Sacrifício era tudo o que se colocava sobre o altar para uso exclusivo de Deus. Aqueles que se consagram realmente devem passar o controle total de sua vida para as mãos de Deus. Letra B. Sacrifícios eram ofertas ou presentes trazidos a Deus. Quando se consagra, você se entrega como um presente para Deus. Não é maravilhoso? Dessa forma, torna-se triplamente de Deus. Primeiro porque Ele o criou, depois porque Ele o comprou e por fim, porque você se deu a Ele como presente. Tal sacrifício em forma de presente é para a satisfação de Deus. Você quer agradar o coração de Deus? Então dê um presente a Ele, consagre-se. Letra C. O sacrifício também nos fala de entrega. Deus nunca toma nada à força, pois tudo deve ser-lhe oferecido voluntariamente, pois somos nós que espontaneamente nos colocamos sobre o altar e não ousamos sair. Outros podem fazer o que quiserem, segundo a sua própria vontade, mas nós não agimos de qualquer maneira. Outras pessoas podem fugir da vontade de Deus, mas nós escolhemos ser prisioneiro do amor de Deus. Número 4. O alvo da consagração é servir a Deus. Visto que o significado da consagração é tornar-se um sacrifício, um presente a Deus, então o que é oferecido é algo inteiramente dedicado a Ele. O alvo da consagração é
portanto, colocar-se à disposição de Deus para servi-lo. Mas para trabalhar para Deus é preciso primeiro deixá-lo trabalhar em você. Somente os que se deixam ser moldados por Deus podem servi-lo pela consagração. Você permite que Deus trabalhe em você para que você, por fim, possa trabalhar para Ele? Uma vez que o presente foi entregue a Deus, Ele irá usá-lo como bem quiser. Ninguém pode ser útil para Deus sem primeiro consagrar-se a Ele, pois o Senhor só usa o que lhe foi entregue nas mãos. Você precisa apresentar todo o seu corpo a Deus. Apenas diga: de agora em diante, meus ouvidos não estão mais disponíveis para ouvir a voz de nenhum outro, nem minhas mãos para fazer a vontade de outro, nem os meus pés para andar no caminho de outro, além do Senhor. Ninguém mais pode usar-me, estou inteiramente dedicado ao serviço de Deus. O significado da palavra consagração tem uma curiosidade no original. Essa palavra significa ter as mãos cheias. Alguém que está com as mãos cheias de Deus não pode mesmo ser usado para outra coisa. Número 5. Dicas práticas. Faça uma consagração específica de cada parte do seu corpo para uso exclusivo de Deus. Declare que seus membros são dele, seus ouvidos para ouvi-lo, sua boca para falar, a palavra dele, suas mãos para servi-lo e assim por diante. Peça a seus professores discipuladores para ungirem suas mãos e pés como sinal da sua consagração a Deus. Escolha um cântico de consagração ao Senhor e ouça-o e o cante durante a semana. Faça uma lista de seus projetos, sonhos, ambições, posses e entregue tudo para Deus, mencionando um por um. Deixe que o Espírito Santo confirme a sua entrega com paz no seu coração. Procure seus líderes ou seu pastor. Coloque-se à disposição para servir a igreja naquilo que for necessário. Lembre-se de que a igreja é o corpo de Cristo. Nós servimos a Deus servindo ao seu corpo. Contudo, como ainda é menor de idade, sempre se lembre de pedir autorização aos seus pais ou responsáveis para assumir atividades na igreja. Declaração pública. Por meio deste instrumento, voluntariamente quero tornar público que eu fui comprado pelo Senhor Jesus. A partir de hoje, reconheço como o meu legítimo dono, Senhor. Tudo o que tenho e sou são entregues a Ele, tornando-o o meu proprietário legal para fazer o que melhor lhe parecer. E agora uma oração para terminar. Pai, no nome de Jesus, eu creio e confesso que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Conforme diz a Tua palavra, eu oro para que o Espírito Santo trabalhe em mim, para eu ter consciência do pecado, do qual eu preciso me arrepender, e confessar para que eu caminhe em santidade na Sua presença. Senhor, ajuda-me a vencer todo o processo de tentação e dá-me entendimento para que eu possa evitar toda situação que me torna vulnerável ao pecado. Estou consciente de que agora o meu corpo é morada de Deus vivo, que quer me usar para ser bênção na vida dos que me cercam. Livra-me dos laços que estão ao meu redor para que eu não caia em tentação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E é isso. Se você ficou até aqui, não jogue essa mensagem fora. Assista, reassista, preste atenção e passe adiante.